Pessoal, namastê, tudo bem? Tempo que eu não falo com vocês, né? Aqui é o professor Ricardo Fernô, falando diretamente do Rio de Janeiro, capital, bairro Realengo, aqui na zona oeste do Rio, diretamente de um grande presente que meu avô me deu nessa casa, os grandes presentes assim materiais, né? Que o maior dele, obviamente, é o amor que ele teve por mim, tem por mim até hoje. Eu estou muito animado de estar aqui gravando mais uma vez vídeos e vamos nessa caminhada juntos. E vocês devem ficar assim, como assim Naruto, né? O título, né? Naruto, o que é isso? Como assim Naruto? Bom, gente, Naruto é um personagem de um anime, tá? E anime só tem no Japão, então é de um anime. Tá, o que é anime? O que muita gente diz anime. Muita gente diz anime. Tá, mas o que é um anime? Parece um desenho? Como assim? Vamos lá. É isso, eu tenho que explicar um pouco sobre a indústria do entretenimento, tá? A diferença entre o Ocidente e o Oriente nessa área, a diferença. E daí poder aprofundar no assunto melhor, tá? Então vamos lá. No Ocidente, aqui, Brasil, Estados Unidos, né? A gente consome muitas coisas dos Estados Unidos. Nós assistimos o que chamamos de desenhos, né? No inglês seria o cartoons. Então, Tom e Jerry, Flintstones, Jetsons, né? Agora não mais, agora são muitos outros, Ben 10, e vários outros por aí. Mas se você parar para pensar, são vários episódios soltos. Você pode assistir qualquer um a qualquer hora que você entende, pode não entender tudo, mas entende boa parte você entende. Porque o episódio é mais focado nele em si, não numa história completa, num enredo completo, né? Aquele episódio em si. Então tem um problema, resolve-se na hora e pronto, termina o episódio. Tem ali uma, duas reflexões assim, na verdade é mais como é que eu vou dizer, uma lição. Vocês não devemos consumir drogas. Não estou falando aqui um exemplo, tá? E pronto, se move em frente, ó, tô pegando do inglês. E daí você continua. Simples assim. Aí minha cachorrinha querendo participar. Emma, né, Emma? Quer participar, Emma? Então é simples assim. Não tem muito o que sair disso. Um tempo atrás eu assistia Dexter também. O garoto que era gênio e tinha um laboratório e tal. Se você fosse pegar todos os episódios, você obviamente ia entender que a mãe dele que tinha problemas também, e aí que a mãe dele era muito inteligente, o pai também era inteligente, tá? Ele conseguiu uma inteligência ainda maior, aí brincava com a irmã, enfim. Mas se você pegasse cada episódio em si, a Menina Superpoderosa também assisti bastante, e aí tem vários exemplos, tá? Agora vamos para o Oriente. O Oriente, vamos lá. Lá é bem tácito. Normalmente são 2 temporadas, tá? Cada anime tem 2 temporadas com 10 a 15 episódios. Aí o tempo muda para anime, tá? Porque tem essa regra também. Claro, tem animes que se não seguirem essa regra, eles seguem a regra do vamos ter um monte de episódios. Eles têm um número estipulado, normalmente todos eles têm um número estipulado de episódios por temporada, que é 20. Então a cada 20 episódios muda a temporada, tá? Agora quantas temporadas vai ter, aí vai de cada anime. E seguinte, o que é bem interessante, ele é uma história completa, como se fosse um livro. Então pode ser um livro assim, ou um livro assim, ou enfim, não vai caber na tela. Livro gigante. E com cada detalhe, toda hora, a todo momento, há um diálogo de reflexão sobre a vida. Poxa, o que estamos fazendo é o suficiente? Aí vem alguém e complementa. O que é ser o suficiente?
tô dando um exemplo aqui hipotético, tá? Tá, e o que quer pensar? E assim vai. Essa é a dinâmica dos animes. Daí muita gente não assistia. Eles têm uma curiosidade também que eles usam bastante de luzes, de animações. Então, por exemplo, um anime que você talvez nem saiba que é anime é o Dragon Ball. Dragon Ball, né? Aquelas lutas e não sei o que. Porque no Brasil, eles, na hora da tradução, eles amaciaram bastante, digamos assim. Amaciaram bem para que as pessoas não sentissem esse impacto. Mas se você pega em japonês com legendas em português, aí você vê na hora que se trata de assuntos muito fortes. E fora também que na maioria das vezes abertas, muitos animes tiveram parte dos episódios cortados, justamente para também ajudar, né, na famosa digestão, tá? Então, e aí é que residem o mundo dos animes. Então, é reflexão o tempo todo, tem uma atitude, algo são feitos, às vezes algo que você não concorda, mas é feito, e você até entende por que um tal personagem agiu daquele jeito, mesmo ele sendo tido como um vilão da história, mas você entende por que ele agiu daquele jeito. Você não concorda, mas você tem que ter uma base. É bem interessante isso, você tem que ter uma base. E não é assim exatamente, é entretenimento? Mas faz muito você pensar. E um assim que me pegou muito, muito mesmo, foi o Naruto. De novo, resumindo a história dele, o Naruto ele teve o Naruto em si, total, ele foi dividido em dois, clássico e o Shippuden. E o clássico teve 220 episódios, e aí veio o Shippuden. O total dos dois dá 700 episódios, mas que valem a pena. O enredo é o seguinte: é um rapaz que é ninja, um menino. Ele começou como menino, tá? Ele era ninja, só que ele era rejeitado, totalmente rejeitado pela vila em que mora. Mas sabe que é rejeitado mesmo? Pelo seguinte, e estava implantado nele um ser, né? Aí só vendo a série para entender que ser é esse, uma raposa, né? Mas, nossa, o que é uma raposa? Aí tem que entender vários aspectos da cultura japonesa. E aí ele foi implementado nele, ou seja, ele já poderia virar uma arma a qualquer momento e destruir a cidade, mas não era o caso. Ele tinha uma força de vontade incrível. Mesmo ele sendo tão odiado, tão rejeitado na vila em que ele nasceu e cresceu, o sonho dele era se tornar Hokage. O Hokage era aquele responsável em proteger e guiar a vila. Esse era o sonho dele. E ele, assim, não teve treinamento. Depois é que ele, com tanta força de vontade, pessoas foram ajudá-lo. Ele entrou numa academia ninja. Ele começou a ter tutores, vários tutores assim, hiper, do top. E aí ele foi aprendendo golpes assim, para poder se defender, para poder defender aqueles que ele ama, sabe? Só que depois ele foi entendendo: que mundo é esse que eu tenho que brigar o tempo todo? Que mundo é esse que eu tenho que lutar? Esse ódio tem que permanecer, esse ódio está certo, esse ódio... Isso é que, assim, chama demais a atenção. Mas o ponto é, ele nunca desistiu. E se você acompanhar todos os episódios, o que não faltou, entre aspas, foram motivos. Para começar, só para começar, ele não tem mãe e pai. A mãe e o pai faleceram no mesmo dia em que ele veio ao mundo. No mesmo dia. Olha só que tristeza. Aí tá, ele cresce, sendo cuidado por algumas pessoas, e na vila que ele mora, há uma desconfiança toda contra ele, toda. Eram muitas poucas pessoas que iam ao encontro dele, o resto era medo, um sentimento contrário a ele, e mesmo assim, ele
superou tudo isso, superou toda a desconfiança, né? Ah, mas ele não era bem treinado. Sim, de início não era, mas ele foi aprendendo, queria aprender, aprendia. Muitos tutores foram ensinando, ele foi aprendendo cada vez mais, o que foi chamando a atenção de cada vez mais pessoas. Foi enfrentando adversários cada vez mais difíceis, né? Missões que ele tinha como nível para proteger a aldeia dele. E enfim, ele sempre assim, uma coisa no coração dele: eu vou ajudar aquele que precisa, eu vou ajudar aquele que precisa. Ele tinha tudo para se entregar ao ódio, tudo, até poder, né, que poderia ser moldado para, enfim, causar uma guerra e acabar com toda a vila. Mas não, ele, depois desses 700 episódios, que muita dor, ele perdeu um amigo dele, que depois recuperou, o amigo ficou contra ele. Foram 200, 300, uns 400 episódios mais ou menos, vai. Muita coisa, ele tentando trazer esse amigo de volta, fazer com que esse amigo entenda que o mundo não é ódio, o mundo não é um local em que se resolve tudo brigando, pode se resolver tudo no diálogo, com amor, com respeito. Eu entendendo você e você me entendendo e se chegando no consenso. Ele consegue isso, consegue que não haja mais guerras. Enfim, ele vai se desenvolvendo, cada vez adversários mais difíceis, grupos de adversários. Lá bem mais pra frente tem um grupo chamado Akatsuki, né, que ele, a princípio só quer ele saber de matar, né, matar, se você olhar assim muito rusticamente. Mas você percebe depois que cada um tá lá nesse grupo por um motivo, sendo usados por uma outra pessoa, óbvio. Essa pessoa também tem um motivo, né, aí vale a pena a discussão. E esse grupo tem bem um dos alvos desse grupo, que é muito poderoso, é o próprio Naruto. Ele foi treinado por um grupo muito forte, eu não vou dar muito spoiler, que, enfim, o faz ter mais poderes, faz ele, na verdade, não são nem poderes assim do tipo, vou atacar qualquer pessoa que está na minha frente. Não, é poder para se usar sabiamente para diversas situações, a fim de que ele salve o máximo de pessoas possível. Simples assim. Então a questão aqui, pessoal, eu dei um pouquinho de história do Naruto, é o meu personagem favorito, mas a questão é, pessoal, o que eu estou tentando passar é: jamais desista. Obstáculos haverá em tudo que você for fazer, tudo. Ainda mais se for alguma coisa que vai te fazer bem. Aí que vai ter obstáculo mesmo. Até mesmo quando você tá dodói e vai no médico, vai ter obstáculos. Talvez o médico não atenda. Que só vai ter consulta para não sei quando. Vou numa pronto-socorro, talvez demore para atender, e assim vai. Mas o que as pessoas vão falar do que eu quero fazer? Elas vão me julgar, vão me criticar. Gente, as pessoas vão criticar você fazendo ou não fazendo. Então por que não fazer? Essa é a minha pergunta. Por que não fazer? Faça. Se está no seu coração para fazer, se está no seu coração, se está incutindo lá, faça. Há algum motivo. Você não é louco, não está louco ou louca, então há algum motivo para isso estar lá. Então faça. Não importe quanto tenha dificuldade. As melhores histórias, as maiores histórias são escritas com dificuldades. As pessoas enfrentaram muitas dificuldades para estar lá. Até li hoje, né, dia 26 de novembro de 2019, eu li um post em que o Robert Downey Jr., o personagem que fez o Iron Man, ele em 99 foi preso, né, por drogas, etc. E em 2019, ou seja, 2009, 20 anos depois, ele agora é o embaixador da Disney. olha a virada de mesa. Mas isso porque de tanta luta, tanta insistência, e vamos em frente. Então, gente, o que eu puder ajudar, estou aqui, tá? Não desista nunca, não desista jamais. Tira da mente a história do que eu não posso.
Você pode. Você pode. Quanto tempo vai levar, isso não interessa. A questão é, você vai fazer e vai conseguir. Confie em si mesmo ou em si mesma. Forte abraço, tudo de bom e até a próxima.